Queridos irmãos, caros compatriotas e estimados guineenses, aceitem os nossos melhores cumprimentos. Cá estamos outra vez para aquele serviço de reportagem. Isto numa altura em que o dia 24 de novembro de 2024 deixou de ser o dia para escolher o novo Parlamento e de substituir o atual governo que atua livremente, sem controlo nem fiscalização. E num momento em que ninguém sabe quando e como pode ser realizada qualquer eleição no país para ser legalmente aceite num ambiente de cordialidade política e social. O pior é que a lenha está a ser cada vez mais juntada para aumentar a chama na fogueira. Isto são apenas alguns tópicos. Há mais notícias que provam o difícil processo para legitimar as instituições e os órgãos de Estado na Guiné-Bissau. Como sabem, estamos perante mais uma reportagem, da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Como se sabe, durante a vigência do atual regime, as manifestações pacíficas têm sido dispersas com lançamentos de gás lacrimogéneo. Entretanto, no dia 6 de novembro de 2024, o líder do maior partido político do país denunciou em conferência de imprensa, alegando em provas de que o referido gás está fora de prazo. Temos provas materiais, temos provas de que as granadas que têm sido utilizadas, como eu disse há pouco, foram fabricadas em dezembro de 2015 e tinham como prazo de validade dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Se foram importadas entre 20 e 21, provavelmente até foram já importadas fora do prazo de validade. Nós achamos que se configura uma situação de atentado à própria humanidade. Trazer químicos que podem pôr em causa a saúde, não é? e a vida das pessoas. Em reação a essa denúncia e acusação, o ministro do Interior disse: neste momento não tem nenhum gás que passa prazo normalmente, que não falaram que não usar contra a população. Você quando que tem aquele sentido, nem aquele cara, nem aquele boca. Ele tem. E na mesma moeda, Bochekandé deu em troco outra acusação ao líder acusador como importador desse gás enquanto primeiro-ministro. Ele, primeiro-ministro, a mim, ministro do Interior, e disse normalmente, de facto, o gás que começava fora de prazo. E fala assim, a população sai para não usar, não falar cana fácil. Ele se está mostrando que não papiar. Entretanto, DSP prometeu ativar mecanismos para a responsabilização dos importadores deste produto no país. E, portanto, vamos trabalhar com os nossos advogados, mas vamos também fazer recurso a advogados internacionais que conhecem essa latitude para levar a responsabilização destes casos até as últimas instâncias, não é, do Poder Judiciário Internacional. Essa é uma determinação da nossa operação. Por seu lado, Bochekandé aproveita dessa aparição para repudiar a pretensão de manifestação que está a ser preparada pela coligação Pai Terra Arranca. Não para usa gente. É na pedir gente para sair na rua. Hoje a cuna vai comprar casas na Europa. Quem é que manda buscar comida guinense para comprar casa para eles? Quanto casa que compra na Europa? Guinense abre o olho. A boquina fala gente como não vai. Bucana leva para o filho. Bucana leva para a mulher. Bonabá leva outros filhos para ir bombar do gás. Guinense cana certa aqui lá. Artigo 1º. É revogado o Decreto Presidencial número 26 de 2024, de 16 de julho,
que fixa a data de 24 de novembro de 2024 para a realização das eleições legislativas. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Missão 4 de novembro de 2024, publique-se General do Exército, Úmaro, Sissoko Emmanuel. Dessa forma é que oficialmente foi conhecida a invalidação da data do dia 24 de novembro de 2024 como dia de ida antecipada às urnas. Na primeira reação da coligação API Cabas Garandi, exorta o governo da iniciativa presidencial a se empenhar na melhoria das condições de vida da população, com promoção de baixa de preços de produtos de primeira necessidade e na melhoria de acesso à educação e saúde. Esta exigência vem na sequência de um despacho do Supremo Tribunal de Justiça, no qual o presidente interino ordenou com caráter de urgência uma apresentação de desvinculação dos partidos MADEM e PRS aos concorrentes ao cargo de deputado da nação. No comunicado à imprensa, API Cabas Garandi disse que a ação de Lima André demonstra a grave e sistemática violação das leis por parte do Supremo Tribunal de Justiça, numa clara e vergonhosa usurpação de competências alheias, sem falar de vários crimes associados a tais atos de usurpação de competência. Ainda no comunicado, a coligação questiona Lima André e governo da iniciativa presidencial a necessidade de pedir esses documentos, uma vez que o decreto de 4 de novembro de 2024 adia, sem data marcada, as eleições em causa, exortando o CEDEAO e a União Africana de assumir a responsabilidade ao que lhes dizem respeito face à situação provocada por atual regime político na Guiné-Bissau. Foi perante esta situação que no dia 11 de novembro de 2024, Paiter Arranca aceitou a aproximação promovida por API Cabas Garandi no sentido de unirem forças para agendamentos em conjunto de manifestações pacíficas na rua. A marcha que foi anunciada é uma afirmação e uma convicção profunda e inoxidável, nomeadamente dia 14, dia 15 e 16. É um direito que nos assiste, num Estado de Direito Democrático, é uma manifestação. Nós não pedimos autorização, informamos. Portanto, o Secretariado irá avaliar o momento e a estratégia e o que convém para podermos, de facto, criar as condições que possam permitir que este direito que nos assiste seja, de facto, implementado. Esta decisão foi tomada numa reunião entre as duas coligações que durou cerca de 3 horas entre API Cabas Garandi, representado por MADEM de Brema Camará, PRS de Fernando Dias, APU-PDGB, FREPAGNA e MGD. E na parte Paiter Arranca, PEGC, União para a Mudança, PSD, MGD e agora MSD, que passa a ser designado de Frente Comum. Conforme DSP, o encontro serviu de analisar a situação política, fazer as comparações e, em conjunto, reconhecer que têm a obrigação de manter a esperança do povo guineense. Manter a esperança do povo guineense para nós é trabalharmos juntos no sentido de salvaguardar aquilo que é o essencial, que são os valores democráticos, os valores de um Estado de Direito. Com finalidade de fazerem calendários execuíveis, as secretarias de duas coligações foram incumbidas de trabalharem juntos nesse sentido. Um calendário de ações que seja realista e que possa, de facto, estabelecer, um percurso e que leve à reposição da normalidade constitucional no nosso país. Uma pretensão que certamente vai ter episódios históricos, tendo em conta a determinação deste regime em subtrair com impedimentos o direito consagrado no artigo 54 da Constituição da República.
Perante a declarada intenção de manifestações, inclusive no Dia das Forças Armadas, dia 16 de novembro, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas apareceu perante aos jornalistas em conferência de imprensa sem direitos a perguntas, deixando seguintes advertências. Força Armada é por parar para comemorar 7 dias. As Forças Armadas estão prontas, não combativa completo. De defender o que é de certo. Se eu perturbar, eu não cumpro o que eu perturbo. Se eu ameaçar, eu não ameaço. Mas 16 de novembro, dia das Forças Armadas de Guiné-Bissau. Forças Armadas de Guiné-Bissau estão na fronteira combativa. Isso não é lá para responder qualquer seja quem for. Dia 16. Se eu pensei, como é mas é na casa. A cerimônia, também destinada para homenagear antigos combatentes, Biagué Nantan referiu o apoio do chefe de Estado nesse sentido. Não propõe o Presidente da República, Comandante Supremo, peito dano para não fazer medalhas, para não colegas, para não companheiros de luta. Isso é, não concordo. Não preparar medalhas definidas e quando eu já não vou fazer. Tudo começou quando Api Cabas Garandi disse que vai pôr o povo na rua para manifestar contra o adiamento das eleições. Biagué foi ainda mais longe quando usou a retórica de que a água que sai numa torneira aberta não se pode recuperar. O único recurso de conter a saída dessa água é de ir fechar a torneira para que a água não saia mais. Vamos ouvi-lo em crioulo. E água? Agora que não é d'água. Ou na torneira, é nessa. O que é d'água na torneira? Para recuperar. Mas a fonte não deve ser tapada. Não deve água nessa. Para a água sair mais. Isso na alusão de manifestações conjuntas que estão a ser preparadas pela Api Cabas Garandi e Paiter Ranca. O mesmo que também, de outro lado, inquietou a plataforma republicana No Kumpu Guiné, que prontamente respondeu com repúdios e condenações. A plataforma republicana No Kumpu Guiné decide o seguinte: condenar com toda a veemência as declarações atentatórias ao processo de consensos políticos e estabilidade em curso no país, proferidas por dirigentes da API, Cabas Garandi e PAI Teraranga. Considerar de graves, irresponsáveis e antipatrióticas todas as tentativas de agitação social, exortar as Forças Armadas e Segurança a manter a ordem e a disciplina. Solidarizar com as Forças Armadas sobre a iniciativa gratuita de sabotagem e instigação à prática de crime contra a comemoração do Dia das Forças Armadas pelas coligações superreferenciadas. Sobre a exigência de nova data para as eleições como um dos fundamentos para as manifestações, o porta-voz da Aliança No Kumpu Guiné disse: não deviam reclamá-las com incitação à violência. Porque com a violência, onde é que vamos realizar as eleições? Aonde? Não é na Guiné. Se houver violência aqui na Guiné, não haverá eleições. A melhor saída é efetivamente que toda a Guiné se prepare para as eleições que naturalmente serão marcadas. A Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, não disse que não ia marcar as eleições de novo, citar uma data ou decretar uma data outra vez para as eleições. Disse que o governo disse que não tinha condições para realizar as eleições. No mesmo dia de reação da plataforma No Kumpu Guiné, 13 de novembro, Domingos Simões Pereira voltou a replicar, explicando que as Forças Armadas não são adversários de nenhuma estrutura política no país. É lamentável que se pretenda incluir o chefe de Estado-Maior e a estrutura das Forças Armadas num debate político. Nós sempre dissemos e continuamos a defender
que as Forças Armadas não são nossos adversários. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não é adversário político de nenhuma estrutura. E, portanto, deve ser ele próprio e toda a estrutura das Forças Armadas a permitir que tenham um enquadramento republicano, que permita equidistância e permita neutralidade em relação ao jogo político. Nuno Nabian também foi no mesmo caminho, deixando claro que a intenção das duas coligações não é de afrontar as Forças Armadas. Não estamos aqui a opor aquilo que é direito conquistado pelas nossas Forças Armadas. Não é essa a nossa intenção. Queremos que isso fique claro. Portanto, esse pronunciamento do chefe de Estado-Maior, eu por acaso não tive a oportunidade de acompanhar a entrevista, mas, como disse o presidente do Paiter Arancar, não é esse o nosso objetivo. Entretanto, as duas forças protelaram as marchas para se juntarem de novo no sentido de fazerem um pronunciamento conjunto de atividades com vista à restauração da democracia mediante uma conciliação dos seus programas. Mas pelos nossos secretariados, nós estamos a conciliar a nossa interpretação sobre os nossos mecanismos políticos e jurídicos. Uma vez feita essa conciliação, nós vamos comunicar essa posição junto dos nossos parceiros internacionais e também junto dos nossos parceiros nacionais. Portanto, o conteúdo daquilo que estamos a tratar como carta é o nosso posicionamento conjunto em relação às questões que os guineenses colocam e que a comunidade internacional também terá interesse em conhecer. E na parte do líder de API, Cabaz Garandi, falou na existência de crise no Supremo Tribunal de Justiça, que já passa de um ano sem um presidente eleito e na caducidade de CNE há 2 anos, sublinhando a necessidade de resolver esse problema antes das eleições, pretendendo que elas sejam inclusivas. É por ter restrição de A, poder participar, B, poder participar, C, poder participar. Portanto, eleições, tudo quem quer ter pretensões ou partidos, coligações de candidatar, é livre de fazer livremente, sem qualquer restrição. E para via dessa, nós continuamos a fazer trabalho, nós chamamos o Presidente da República responsabilidade de poder criar condições para todo gente poder participar nas eleições. Sempre que uma situação se complica ou no meio de um desentendimento entre as partes, a Justiça serve de amparo para apaziguar a contenda e de ativar mecanismos para evitar choques e conflitos. Mas não é só lamentável, como também é perigosa quando uma justiça funciona com alguma ilegalidade ou um certo descrédito no meio político e social. Precisamente sobre a situação do presídio do Supremo Tribunal de Justiça, um grupo de cidadãos entregaram no dia 15 de novembro uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra Lima André e Arafat Mané, que estão exercendo as funções de presidente e vice-presidente, respectivamente, acusando-os de atuações à margem da lei, nomeadamente na suspensão de membros do Conselho Superior de Magistratura Judicial e despedimento de juízes. Uma parte desses membros do Conselho Superior da Magistratura são deputados provenientes da Assembleia Nacional Popular. Esses deputados que representam a Assembleia foram expurgados desse órgão. Há magistrados que, por estarem a atuar com a sua consciência e com a lei, conforme os ditames da nossa Constituição, por estarem a atuar como magistrado, foram pura e simplesmente ou suspensos ou reformados compulsoriamente. Segundo eles, a Procuradoria-Geral da República tem indícios para fazer inquéritos e apurar responsabilidade. Pessoas que, estando a exercer certos cargos que a nossa Constituição permite que se realize justiça em nome do povo, tenham estado a aproveitar desses cargos para
exatamente decidirem contra o nosso povo e pegar num edifício que é muito importante no Estado de Direito democrático, que é a justiça, e fazer dele o quintal seu e decidir o que bem entender. Embora reconhecendo a forma como a justiça é na Guiné-Bissau, mas o grupo acredita que ainda há profissionais comprometidos com a lei. Estamos conscientes que esses nossos colegas que trabalhamos em diferentes barricadas, mas na justiça, vão perceber que o nosso povo precisa que acudam esse grito. Eles vão fazer a justiça. Nesse grupo de cidadãos estão compostos de advogados políticos, ativistas de direitos humanos, jornalistas e empresários. A festa juntou uma moldura humana testemunhada com presença dos presidentes da República de Senegal, da Gâmbia e do Congo. Na ocasião, e como sempre, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, voltou a falar de golpes e das suas consequências no país. Nas últimas décadas, a ocorrência de golpes militares desacreditou completamente as nossas forças armadas. Era preciso voltar a construir, efetivamente estamos a construir uma verdadeira instituição castrense. E durante o seu discurso improvisado em crioulo, Umaru Sissoko Embalo prometeu auscultação com vista a encontrar mais uma nova data para as eleições legislativas. Anuncia povo guinense, logo na próxima semana, na convoca tudo estruturas de Estado, CNE, que tudo partidos com representação diplomática, para não marcar eleições legislativas brevemente. Foi também nesta comemoração que repetiu a velha advertência de que É país nunca gana ser o refém de ninguém, nunca. Nem de mim e nem de ninguém. Mas agora, ordem, com disciplina, com desenvolvimento e progresso, que ela não tem na Guiné-Bissau. Ainda antes das auscultações aos partidos e coligações políticas, a seu jeito próprio, Umaru Sissoko Embalo repisou, sublinhando ser o único chefe no país. E tem só um chefe, um comandante supremo, que tem Umaru Sissoko Embalo. Para os cidadãos guineenses que vivem no estrangeiro, mas que lançam insultos contra a sua pessoa, o presidente da República disse: Tem gente que não cobra no mal, mas na Bissau também não está para mim. Porque não cobra gente mal, fora o bem. Portanto, eu tenho que responder que manda alguém cobra mal. Disse que a democracia é o regime adotado pela República da Guiné-Bissau, onde cada político se autoproclama em ser democrata. Embora assim, o presidente da República deixou bem claro que a extensão do seu mandato irá bastante além do tempo consagrado pela Constituição da Guiné-Bissau. Até agora não sabe, como a minha salitana é 2030 e tal. Lê. E quando um dia tiver que deixar o cargo, irá trazer um outro substituto no seu lugar. Ora que não vai. A minha está a falar esse, não fica. O Puinés. Para que a pessoa ganha estabilidade. Para cumprir o prometido, no dia 19 de novembro de 2024, o presidente da República recebeu o líder de Pai Terra Arranca, cuja conversa durou cerca de 2 horas, e na saída do encontro, Domingos Simões Pereira deixou estas declarações. Nós, PRI Terra Arranca, recebemos um convite do Sr. Presidente da República e começámos por lamentar o facto desse convite não explicitar qual era o propósito da convocação. Também começamos logo por partilhar com o Presidente que uma auscultação visando a fixação de eleições legislativas deve permitir que todos os partidos legalmente constituídos sejam auscultados. Bom, entrando na substância da nossa conversa, nós reiteramos aquilo que sempre dissemos. Não é? Já era verdade, agora é particularmente pertinente dizer
que a eleição legislativa não vai resolver nenhum problema. O que é necessário é que a Assembleia Nacional Popular, enquanto órgão de soberania, seja restabelecida, de plenos poderes e poder contribuir para a formação de um governo de transição e que, utilizando as suas prerrogativas, possa contribuir para que o Supremo Tribunal de Justiça volte a funcionar com a sua plenária e se possa eleger, não é, a nova Constituição da CNI. Com a reposição desses órgãos, estarão criadas as condições para que a retoma da normalidade constitucional exista. Depois de Paiter Arrancar, passaram Madem G15 de Satu Camará, PRS de Fernando Nandungue e PTG, onde ambos deixaram declarações de que simplesmente vão congratular em qualquer decisão do Presidente da República. E nós, como Madem G15, estamos disponíveis a acompanhá-lo. Em qualquer data que não anunciar o Presidente, e PRS não está preparado para eleições. E dá que dizer a nós como políticos, realmente não dá coragem também de fato um pouco de mercado. Já no dia 22 de novembro de 2024, recebeu a Pi Cabaz Garandi numa audiência também que durou mais de 2 horas. Na saída do encontro, Bassirou Dia disse ter aconselhado o Presidente da República a encontrar um prazo razoável para remarcar as eleições legislativas e regressar à normalidade constitucional no país. Aconselhamos ao Presidente da República que encontre um prazo razoável e pudesse, de facto, convidar todos os outros partidos políticos para podermos encontrar a plataforma de entendimento para tirarmos o país da situação que se encontra. Portanto, mas também deixamos claro ao Presidente da República, o único soberano com poderes absolutos é o povo da Guiné-Bissau. E deve prestar ao povo da Guiné-Bissau a liberdade de poder se expressar de acordo com os articulados da Constituição da República. E Colide GB de Juliano Fernandes tem uma opinião contrária ao defender a formação de um governo de transição como último recurso para a saída de situação atual em que a Guiné-Bissau se encontra. Apontamos vários caminhos, o primeiro dos quais deveria passar pela redenção do próprio Presidente da República face à decisão da dissolução do Parlamento, em que ele se retrataria e fazia voltar tudo à normalidade como se nada tivesse efetivamente acontecido. Bom, se isso falhasse como falhou até aqui, esta via do diálogo só é possível num quadro de transição, é evidente, não é? E por isso também sustentamos. Enquanto que Partido da Unidade Nacional entende que as eleições legislativas imediatas não são respostas para os problemas do país e propõe um governo de gestão. Nós entendemos que seria importante a criação de um governo de gestão, não é? De modo a dar resposta aos problemas prementes que o país tem. Este governo de gestão respeitar ou refletir em alguma medida aquilo que foram os resultados das últimas eleições legislativas. É dessa forma que no dia 21 de novembro de 2024, 2 coligações políticas, API Cabaz Garandi e Paiter Arrancar, tentaram sair na rua para uma simples passeata junto às bases. Mas, por além de serem dispersos com lançamento de gás lacrimogêneo, também aprisionaram muitos dirigentes. E segundo o líder Domingos Simões Pereira, os detidos foram levados à polícia e torturados. Vamos ouvi-lo. Não adianta ninguém se testemunhar, não colegas da torturaram. Nem momento enquanto não papel. Enquanto não papel. Não camarada Joana Cobre de Nhanca, irmã do falecido presidente Kumbaya, está detido. Diante de manga de não camarada, não é? Não camarada Vicente Fernandes, foi brutalmente agredido. Para manga de elementos. Até colocá-lo na cara, continuando a agredir. Levá-lo para o lugar que nunca se viu nunca se viu naquele estado que está nele, se precisar de assistência médica ou não. Não tinha outros nomes, não camarada Zé Carlos Cá, também não se viu como está detido. Não assiste à detenção de 2 elementos que está a acompanhar, não camarada Bassirou Dia.
Horas depois, os dirigentes em causa foram libertados e deixaram testemunhas de um tratamento macabro durante a detenção, supostamente pelas forças ligadas ao Ministério do Interior e da Presidência da República. Chegamos na cela, foi o cúmulo de tudo, porque cada um que chegava mandavam deitar no chão e estavam 3, 4, 5 pessoas mascaradas com casquetes e começavam a bater indiscriminadamente nela. Fui obrigada a deitar de barriga para baixo e tive alguns pontapés. A minha penitência é com casquete, mas com uma violência tremenda, com informações de que o grupo que veio muito mais agressivo, o grupo veio da Presidência da República. Domingos Simões Pereira acusa o atual regime liderado por Umaru Sissoko Embalo de tentar substituir as leis da República por ordem superior. Mas fica claro, como o regime acredita na força, o regime acredita na violência e acredita na impõe sem vontade, através do que eles próprios é de chamar de ordem superior. Ou seja, MC a viva força leva guineenses a acreditar como a ordem superior que sobrepõe a própria Constituição. Na qualidade de presidente em exercício de API, Cabas Garandi, Bassirou Dia traça em resumo. A mim foi a primeira pessoa que abordar Força de Defesa e Segurança que estava ali. Não vale eles cometerem só uma coisa que está regulando o comportamento que não é a Constituição da República. É falar como eles é que não obedecem à Constituição da República, é não obedecer a uma força, a uma ordem superior. E é a ordem superior covarde, ordem superior que está da cara. E na voz de Joana Cobdanhanca, os torturados deixaram recado ao José Carlos Macedo, Boche Candé e Umaru Sissoko Embalo. E Ministério do Interior, a minha Joana Cobde um dia a minha ministra. Acaba depois, a hora que ser ministra lá, não mostra José Carlos Kuma, ninguém que está torturado, porque nós tudo filho de Guiné. A Boche Candé, não chama atenção canto vias. Os Boche, eu disse que se Joana Cobde. Sissoko Embalo, o covarde, mais que Kumba e ela Cobde Nhanca. Kami Joana Stalin nunca queria que ninguém porque Kumba na covarde. Se Kami se covarde, vai se instalar na bucaça. Em meio dessa situação, o grupo dos opositores mantém-se determinados em restaurar o Estado de Direito no país por via democrática. Cada vez mais estão preparados a massacrar esse povo. Portanto, podem continuar a preparar e nós também estamos dispostos a ser massacrados para aquilo que é nosso por direito. Mesmo assim, o líder do PAIGC e de Paiter Ranca anunciou a realização de mais uma manifestação para dia 24 de novembro de 2024. Dia 24, nenhum som de nós que devemos ficar na casa. A nós tudo não devemos bem. A nós tudo não devemos se sentir convocado. Se não aprendendo por na calabouço, aprendendo a nós tudo. É bom na calabouço. Mas essa mensagem que a ministra lança para manifestar a república, para manifestar a profunda indignação perante essa manifestação de falta de sentido de Estado. Como se sabe, durante a vigência do atual regime, as manifestações pacíficas têm sido dispersos com lançamentos de gás lacrimogéneo. É tudo que tínhamos para si nesta reportagem. Finalizo pedir que se inscreva no nosso canal, comente sempre e se achar interessante, por favor, partilhe. Retiro-me desta reportagem como sempre. Aceitem os meus abraços, beijos e carinhos sem fim. O nosso encontro fica marcado para breve, para mais uma nova reportagem. Até lá, fiquem bem. Bye bye.